final. Os humanos são terríveis, mas você é ainda mais terrível por não me ajudar, desgraçado. Foi o que Toru disse, enquanto tinha lágrimas cômicas, enquanto andava ao lado de Agnologia, que estava carregando Kobayashi em suas costas, enquanto a mesma tinha desmaiado completamente pela quantidade de álcool. Se dava para ver de os três únicos que beberam naquela, já que Toru não é do tipo bebedeira, então ela só se contentou com algumas bebidas de frutas. Takiya, por mais que realmente foi um dos que mais bebeu dos três, ele tinha uma tolerância maior ao álcool, também não bebeu tão exagerado como a Kobayashi fez. Então, além de um pouco de tontura pelo efeito do álcool, Takuya estava perfeitamente bem para ir para casa, pegando um trem ou um táxi, enquanto a Agnologia, que foi o que mais bebeu dos três, estava normal, como se o álcool não tivesse nenhum efeito sobre seu corpo. Claro, a Agnologia já se banhou e bebeu uma quantidade incalculável de sangue de dragão durante anos. É isso quando ele ainda era um humano no passado. Para os humanos o sangue dos dragões eram extremamente tóxicos, além de mortais. De acordo com algumas lembranças que a Agnologia ainda tinha daquele tempo, venenosos que eles pareciam, mas que tinham ácido no lugar do sangue. Se não fosse pelo seu ódio e vontade de viver, principalmente por sua magia de cura naquele tempo, a Agnologia não teria dúvidas de que com certeza teria morrido devido ao quão venenoso eram os sangues daqueles dragões. E agora, no presente, depois de ter abandonado sua humanidade se convertido em um dragão por completo, a Agnologia tem uma incrível imunidade a quase qualquer tipo de veneno. O efeito do álcool um desses efeitos. Ouvindo o que Toru disse, eu simplesmente dou um leve sorriso de lado, mostrando minhas presas para dizer com um tom de inocência obviamente fingida: não sei do que você está falando, Toru. Você e a Kobayashi estavam obviamente se divertindo bastante ali atrás, então não sei o que eu deveria ajudar. Toru, ao ouvir semelhante desculpa esfarrapada, simplesmente ficou como uma grande veia na cabeça, enquanto ela estava cogitando em soltar uma baforada de fogo nesse dragão descarada, mas a mesma descartou essa ideia no mesmo instante ao olhar como a Kobayashi ainda estava nas minhas costas, me fazendo dar um sorriso, mostrando minhas presas, obviamente provocando Toru, que estava rangendo os dentes, enquanto Takiya estava olhando todo esse drama com um sorriso divertido, achando interessante nossa interação. Desculpa pela Kobayashi-san, Toru-chan. Quando a Kobayashi-san e eu saímos para beber, nos falamos bastante demais. Eu sou o otakus em segredo, então sair assim é muito importante para mim. Toru simplesmente deu um suspiro de resignação para ignorar a Agnologia, que ainda estava carregando Kobayashi, para responder com uma cara de poker no Takiya: sei, eu vi mesmo. Toru, então, já cansada da situação, pega Kobayashi de mim e a coloca em suas costas com muito cuidado. Eu não impedi ela porque também já estava um pouco cansado de ser sempre o que carrega a Kobayashi bêbada desmaiada para casa. Em troca, eu vou te mostrar algo para se surpreender. Eu fico com cara de poker, enquanto o corpo de Toru começa a brilhar e a crescer, deixando Takiya com uma surpresa incrivelmente visível. Enquanto a transformação de Toru em dragão terminou, se dava para ver um enorme dragão verde, com suas pequenas, mais fortes asas, que em suas costas estava em desmaiada Kobayashi, que mesmo estando nas costas de um enorme dragão cheio de escamas, era visível que a Kobayashi estava tão bêbada que ela não iria acordar tão cedo. Eu realmente não estava impressionado com a cena, simplesmente dei uma olhada pro lado, vendo Takiya, que estranhamente tinha se recuperado do choque inicial, para olhar para mim para confirmar se eu também estava vendo a mesma coisa, ou se simplesmente ele estava tão bêbado que começou a ver como uma garota se transformava em um enorme dragão. Mas ao ver como eu estava muito calmo acenando com a cabeça em confirmação de que ambos estávamos vendo a mesma coisa, ela também assinou como um entendimento tático. Ele dá um suspiro, aclarando seus pensamentos para dizer para o Toru em sua verdadeira forma de dragão: cara, eu bebi demais. Que isso? Você ama a Kobayashi-san, né? Sim. Eu te odeio, sabe? Eu dou um suspiro olhando para essa interação, sem muito interesse para dizer, me virando e me espreguiçando com meu único braço: bom, boa noite para vocês também. Boa noite, Natsu-san.
Quando percebeu que eu já tinha desaparecido em um beco, andando para meu apartamento Takuya, disse algo antes de Toru conjurar uma magia para se deixar invisível, para que nenhum outro humano a veja saindo voando por aí. Então você vai ter que se esforçar muito para conquistar ela. Toru rapidamente parou. Oki estava fazendo rapidamente olhando para Takuya com seus olhos de dragão, encarando de uma maneira bem ameaçadora, como se pudesse disparar uma rajada de fogo nele a qualquer momento. Mas diferente das expectativas que Toru tinha de Takuya, sendo um simples humano como Kobayashi, é que ainda assim era uma criatura inferior, já estarão tremendo de mesmo. Mas Oki fez seus olhos se abrirem com um pouco de surpresa. Foi que Takuya não tinha demonstrado nada disso. Não tinha medo, pavor, ou qualquer sinal de que estava incomodado com seu olhar o encarando tão ameaçadora. Em vez disso, ele simplesmente deu uma leve risada, olhando para Kobayashi, que ainda estava nas costas do grande dragão, roncando como se não quisesse nada da vida. Ela pode não saber, mas sente algo por Natsu-san. Ela é bem sincera quando está bêbada. Ao ouvir isso, Toru deu uma leve mirada para suas costas onde estava Kobayashi dormindo. Toru olhava estranhamente isso porque em seus olhos dracônicos parecia que ela estava bastante pensativa sobre o assunto, pensando e repensando, até que em um determinado momento ela voltou a olhar para Takuya e conjurou sua magia para ser rodeada por uma aura verde que cobriu completamente seu gigantesco corpo dracônicos, junto com o de Kobayashi, que em todo momento nunca demonstrou nenhum sinal de desapertar. Vou me esforçar nisso. Toru, com suas pequenas asas mais fortes, rapidamente bate elas, criando fortes ventanias com seu balançar para começar a alçar voo em silêncio, com a mirada admirada da cena de Takuya, enquanto Toru sobrevive aos seus da cidade ainda com um silêncio pensativa, vagando em seus pensamentos. Tudo isso enquanto tomava todo o cuidado do mundo para não despertar a Kobayashi. No dia seguinte se dava para ver a Quinologia novamente em seu trabalho fazendo sua mágica na cozinha. Hoje foi um dia particularmente tranquilo, então não houve muitas pessoas na loja, o que me fez ainda ter bastante tempo para ficar sentado descansando, não como se algo tão simples como cozinhar aqui fosse algo muito pesado que me fizesse cansar rapidamente, mas é sempre bom ficar sentado, não fazendo nada quando se está com um pouco de preguiça. Foi um sentimento que eu consegui vivendo esse novo tempo, ele não ruim. Fiquei bastante preguiçoso com algumas coisas, mas também sei os momentos certos de deixar a preguiça. Enquanto eu estava sentando em um canto da cozinha que tinha um banco para me sentar e relaxar, eu ouvi como finalmente tocava o sino de que alguém tinha feito algum pedido. É com isso eu rapidamente me levanto, me espreguiçando um pouco enquanto ia lá ver o que tinha um pedido dessa vez. Mas no momento que eu tava para ver, eu rapidamente parei na porta da cozinha, olhando pro balcão do estabelecimento com uma cara de poker, me perguntando se eu realmente estava vendo essa pessoa que estava sentada naquele lugar, mas eu sabia que não teria como meus olhos me enganarem, então eu simplesmente só dei um suspiro olhando para a pessoa, que não era uma pessoa, é sim um dragão. Era a Toru, só que a diferença das outras vezes que eu vi ela agora tinha uma vestimenta diferente além daquela roupa de empregada que eu sei que na verdade eram as próprias escamas dela. Ela agora tinha uma roupa casual rosa, enquanto usava uma saia. Os seus atributos de dragão estavam sendo ocultados usando magia, mas isso aí já não era problema meu. Quando o estabelecimento estava prestes a ir anotar o pedido de Toru, que estava sentada no balcão apenas esperando, eu rapidamente o seguro no ombro, parando sua caminhada, fazendo o mesmo olhar para mim, surpreso por minha ação. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa eu falava: é uma amiga, pode descansar, eu vou anotar o pedido dela. Os pedidos dos outros clientes já foram entregues e parece que não teremos outros clientes tão cedo. O garçom assinou com a cabeça, dando a passagem para eu ir até o cliente. Eu dou um suspiro antes de começar a andar e sentar na outra cadeira do lado da de Toru para perguntar com curiosidade: o que está fazendo aqui, Toru? Toru simplesmente olhou para mim para responder, olhando o lugar com calma e até um pouco de curiosidade. Sabe, alguns dos dragões mais velhos sempre contavam algumas histórias de como seus antepassados foram estraçalhados pelo dragão maligno a Quinologia, um dragão tão temido que cada um dos seus passos era carregado de destruição e morte. Eu me pergunto o que eles diriam se vissem o que em realidade a Quinologia das lendas está fazendo de verdade nesse momento.
Eu simplesmente não digo nada, encarando Toru com sobrancelha levantada, um pouco confuso, mas não era como se eu me importasse muito para isso, mas era curioso isso que Toru tinha falado. Vai fazer seu pedido agora? Toru ficou em silêncio por algum tempo até que a mesma simplesmente disse, olhando para a cozinha que fica na frente do balcão. Quero a especialidade da casa mesmo. A mesma não tinha ideia do que pedir, então resolveu deixar nas mãos de Acnologia isso, sem se importar se ele realmente poderia fazer uma refeição normal ou que ele coloque alguma coisa à comida como veneno. Mas ela nunca pensou em tal possibilidade. Afinal, dragões são seres orgulhosos. É alguém como Acnologia. Ela sabia que nunca usaria um truque tão baixo como o veneno para cuidar dela. A Acnologia, ao ouvir isso, simplesmente deixa seus ombros caírem para ir para a cozinha, preparar o prato para Toru. Enquanto isso, em uma parte do teto do estabelecimento estava uma pequena criatura voadora que estava vendo toda essa cena um pouco arrepiada, enquanto tentava se esconder o máximo possível para que Toru não a visse, revelando que essa pequena criatura era na verdade a pequena Irani, que devido à aura de Toru estava bastante apavorada, mas ao ver como a Acnologia entrava na cozinha, ela rapidamente bateu as suas asas para seguir o mesmo de uma maneira rápida. Ela ficou em cima da minha cabeça, enquanto eu manuseava uma faca entre meus dedos para rapidamente começar a cortar um peixe, tirando suas escamas, seus espinhas. Enquanto eu terminei de cortar o peixe, eu rapidamente peguei uma frigideira para colocar um azeite e fritar alguns croquetes, como sempre para os olhos de quem olhava pela primeira vez. Sempre parecia que a Acnologia, que se movia como se estivesse fazendo mágica, o fato de dar os pés juntos, enquanto algumas vezes ele jogava alguns ingredientes para o ar, substituindo por outros enquanto eles caíam para serem pegos novamente. A cozinha parecia como se fosse uma pista de dança. A Acnologia se metia com tanta naturalidade e precisão que parecia que ele já tinha praticado esses movimentos inúmeras vezes, com cada movimento tanto de corpo quanto de seus pés ágeis, incluindo com sua única mão, que dava um ar mais mágico à cena. Enquanto o ex-rei dragão do Apocalipse estava fazendo sua mágica na cozinha, Toru estava sentada de maneira relaxada na balcão perto da cozinha, enquanto estava um pouco surpresa pela maneira tão estranha que alguém que tem somente um braço cozinhava, de acordo com as suas pesquisas em internet, já que diferente da história original, com a ajuda de Acnologia, Toru humano de como ser uma boa empregada. Em suas pesquisas, ela descobriu vários cozinheiros humanos, e ela realmente se surpreendeu com as habilidades culinárias que eles demonstravam, mas nenhum chefe tinha as habilidades que a Acnologia estava demonstrando, de usar até mesmo seus pés para cozinhas, usar toda a cozinha como se fosse uma pista de dança, com a incrível capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo sem descuidar nada. Mesmo não conhecendo você há muito tempo, eu sei que você não viria até mim se não quisesse alguma coisa, então pode abrir o jogo. Toru ficou em silêncio por um tempo, um pouco impressionada com a rápida e precisa dedução de Acnologia, mesmo que ambos não tenham conversado por muito tempo ou se darem muito tempo para se conhecer melhor. Mesmo assim, Acnologia conseguiu dar uma dedução precisa da mesma, mas Toru deixou esses pensamentos de lado para perguntar seriamente. Eu quero saber sobre aquela magia estranha que você usou em mim. Aquela magia me deu inúmeras sensações de perigo à minha vida, incluindo com ferimentos que era muito mais difícil de curar, que até mesmo parecia que seria impossível para eu curar. Cada golpe que você me deu usando aquela magia me deu dor que eu nunca senti na minha. Foi as piores dores da minha vida. Então quero saber, que diabos de magia era aquela? Eu mesmo, ao ouvir a pergunta de Toru, ainda não tiro a minha concentração dos meus afazeres como chefe, enquanto Irani continuava escondida em meus cabelos, com suas garras completamente presas no meu cabelo. Enquanto eu estava terminando um dos pratos, eu pergunto calmamente: o quanto você sabe sobre aquela magia? Você perguntou para alguém sobre algo parecido com aquela magia? Toru ficou confusa com a pergunta, mas de qualquer forma ela respondeu. Flashback. Se podia ver como Toru estava com as mesmas roupas que estava o restaurante, mas a mesma estava usando sua magia no telefone, enquanto a mesma parecia discar alguns números para colocar o telefone no ouvido e esperar, ouvindo o som da chamada, até que finalmente a ligação foi contestada por uma voz que claramente era feminina do outro lado. Toru-san. Nossa, faz tempo que você não liga para mim. Como você está? Toru, com um pequeno sorriso, responde a pessoa do outro lado da linha.
Oi Lucoa-san, eu estou bem sim aqui no mundo humano, mas eu liguei porque queria perguntar alguma coisas pra você. Claro Toru-san, é raro você querer saber alguma coisa de mim, mas estarei muito feliz em ajudar você. Toru então acena com a cabeça, suspirando um pouco para finalmente fazer sua pergunta. O que você sabe sobre o Rei Dragão Negro do Apocalipse? A ligação ficou em silêncio por um tempo. Obviamente a pessoa do outro lado não esperava que Toru fizesse uma pergunta sobre uma lenda que, de acordo com tudo, deveria estar morta há milhões de anos atrás, de acordo com os panos de dragão. Mas não demorou muito até a pessoa do outro lado responder. Toru-san, não que eu não queira responder isso para você, mas eu realmente quero saber o porquê do nada você querer saber sobre o Rei Dragão do Apocalipse. Eu apenas quero saber sobre essa lenda que alguns dos dragões mais velhos falam. É porque eles têm tanto medo de aparecer um segundo Acnologia no mundo. A ligação novamente ficou em silêncio por um tempo, só que dessa vez durou um pouco mais de tempo, dando a impressão de que a pessoa do outro lado do telefone não iria responder sua pergunta. Toru estava prestes a pedir desculpas e a desligar o telefone ao pensar que não teria sua pergunta respondida, até que a voz daquela mesma dragoa saiu novamente do telefone. Não sei tanta coisa como eu gostaria de saber sobre o Rei Dragão do Apocalipse, mas tenho algumas coisas que talvez seja útil para sua curiosidade. Na época de Acnologia, os dragões e os humanos já viveram em conjunto muito diferente de tempos mais pra frente, ou até mesmo hoje em dia, um tempo em cujos dragões e os humanos viviam baixo um mesmo reino, mas em algum determinado tempo os humanos e os dragões entraram em guerra. Foi nesse momento que a Acnologia nasceu. A Acnologia já foi um humano, mas devido a uma magia proibida que até mesmo eu desconheço, ele se tornou um dragão. Não só isso, ele possuía uma magia tão tóxica mortal para os dragões que nesse tempo os dragões quase tiveram sua completa extinção. Se não fosse pelo Rei Dragão do Fogo Igneu, nesse tempo os dragões teriam sido consumidos e exterminados por essa magia tóxica e mortal. Essa magia era conhecida por magia Dragon Slayer, uma magia criada justamente para matar todo e qualquer dragão. Essa magia foi tão abominável que depois de Acnologia ser morto pelos dragões da época, os dragões futuros fizeram de tudo para que a magia fosse esquecida e apaga completamente da história, para que até mesmo seu nome seja esquecido, para que nenhum outro Acnologia renasça e faça um massacre igual ou pior que o Rei Dragão do Apocalipse já fez no passado. Fim do flashback. Eu então coloco na balcão de Toru um prato clássico de uma tigela de arroz, com uma sopa de miso, com alguns eroquetes e um peixe assado com uma tigela de brotos de sopa fermentada, para completar alguns legumes em conserva para dar mais um pouco de nutrição ao café da manhã. Quando Toru termina de contar tudo, eu simplesmente acenou com a cabeça, compreendendo um pouco, apesar de eu não entender porquê desse medo todo pela magia Dragon Slayer, já que os últimos dragões que conseguiram sobreviver eram Dragon Slayers. Mas isso não é problema meu, já não sou antigo Acnologia. Os problemas dos dragões não são meus problemas. É impressionante como tem muito pouca informação sobre essa magia, mas de certa forma compreensível. Mas como sua amiga disse, sim, essa magia é bastante tóxica, mortal para os dragões, já que foi criada especificamente para matar dragões. Foi criada pela primeira Dragon Slayer, Irene Belserion, depois aprendida por mim. Uma magia extremamente poderosa, com a capacidade de devorar uma magia em específico, dependendo de como você aprende ela. Igneo ensinou para seu filho Natsuo, que deu a ele a capacidade de devorar qualquer forma de fogo ou chamas, usando as mesmas como combustível para se recarregar ou ficar mais forte. Por aí vai. Metallica, que ensinou para Gageo, que lhe deu a capacidade de poder comer metal. Outros dragões na época ensinaram suas crias em seu elemento, que eram melhores. Mas enquanto a você, Toru realmente ficou muito curiosa por isso, já que a Acnologia em sua frente tinha essa incrível forma de magia que nunca foi ensinada para os dragões desse tempo, que está tendo ser completamente esquecida. Então ele deveria ter alguma em específico, como eram com os dragões da época. Mas a minha resposta a desconcertou ao me ver negando com a cabeça e responder:
Eu aprendi a magia sozinho, usando como base a da criadora, mas a diferença de outros Dragon Slayers que vieram depois, que se especializaram em um elemento específico, eu especializei o meu, eu desenvolvi especificamente para ser contra a magia. Eu literalmente me ferrei, me intoxiquei tentando desenvolver a minha própria magia até finalmente eu conseguir desenvolver a magia Dragon Slayer perfeita para acabar com todos os dragões da Terra. No meio disso surgiu um silêncio incômodo entre os dois. Apesar de que eu não me importava muito com isso, eu decidi mudar, então não me importo muito se as pessoas souberem um pouco mais sobre o meu passado. Mas o silêncio foi quebrado por um som de alguma coisa crocante sendo mastigada. Eu não precisei olhar para saber que Toru tinha começado a comer a refeição que eu tinha preparado para ela. Mesmo que a mesma nunca fosse admitir em voz alta, ela tinha que admitir que realmente era muito delicioso. As refeições que a tecnologia preparava era incrivelmente melhor do que qualquer coisa que a mesma já tenha comida na sua longa vida de dragão. A mesma comeu sua refeição em silêncio, enquanto eu apenas ficava no balcão sentado numa cadeira de uma maneira bem relaxada, apenas descansando um pouco com os olhos fechados. A Toru não demorou muito para terminar sua refeição, devido à sua velocidade para comer. Por um tempo ela não disse nada, simplesmente ficou olhando para mim. Assim eu devolvi a mirada para ela, mas a diferença da mirada intensa é que ela morada relaxada e bastante desinteressada, até que Toru falou algo que me deixou um pouco desconcertado. Mesmo você sendo mais forte que eu e ainda ter melhores habilidades culinárias que as minhas, eu ainda vou ter o amor da Kobayashi-san. Foi naquele momento que tudo ficou em silêncio naquele lugar. A convicção nas palavras de Toru me deixou sem palavras naquele momento.